E aí nós estaremos dando início aos nossos trabalhos nesta noite. Sei que está chegando por agora, meu pai está chegando aí. Que Deus possa estar te abençoando, nos abençoando. Caliane está chegando agora. Que vocês possam ficar conosco até o fim. O som tá bom, tá tudo perfeito. Então neste momento nós estaremos orando a Deus, pedindo a Ele que Ele revele o que tem direto no seu coração para as nossas vidas. Então neste momento, pare tudo que você está fazendo, pare tudo que você está fazendo neste momento, que nós estaremos orando ao Senhor. E quando nós vamos falar com Deus, nós precisamos ter reverência, porque Ele é o Todo-Poderoso. E neste momento, eu te peço que você na sua casa, você desligue qualquer coisa que esteja tirando a sua atenção e se volte para Deus neste momento. Pai Santo, querido Deus, nós te agradecemos por este dia maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu tem nos dado dias com dificuldade, dias de calamidade, mas o Senhor tem estado conosco, cuidando de nós, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Neste momento, Pai, eu te agradeço pelo dia que eu tive e te agradeço por estar aqui neste momento. Te agradeço também, Senhor, pela revelação da Tua palavra, a qual nós ministraremos nesta noite. Paizinho querido, neste momento, que os corações que estão me ouvindo agora, eles possam se voltar para Ti e que o Teu Espírito possa, neste momento, aplicar tudo que nós falaremos aqui ao coração de cada um. Nos dê, Senhor, uma noite segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas imperfeições, em nome de Jesus. Amém. E o nosso tema que nós escolhemos, que nós estamos desejando falar com vocês, trazer uma revelação, é céu em casa. E aí, eu preciso trazer algumas informações concernentes à família. Por quê? Porque o idealizador da família, quem projeta homem e mulher para se casar, nada mais, nada menos é Deus, o Todo-Poderoso. E Ele é o idealizador da família. E eu tenho certeza absoluta que Deus não formaria a família para viver em tribulações, para viver em dificuldades, para viver em contendas. Ele forma um casal, que é o primeiro casal da terra, para que tenham paz, para que tenham alegria, para que tenham satisfação, para que tenham realmente prazer em viver a dois, em viver em família, em viver em comunhão. Desde a minha juventude, logo que me casei muito novo, eu tenho isso no meu coração. A certeza que eu tenho família é projeto de Deus. Família é a base da sociedade. Família é o que tem de melhor na face da terra. Mas nós temos visto que essa família, ela tem se deteriorado ao longo das datas, as coisas vão passando e nós observamos que a família, ela tem atravessado momentos difíceis. E aí, eu não poderia deixar passar esta revelação. Mas, talvez, algumas pessoas que me ouvem, ou outros que leram esse tema, talvez podem estar pensando, será que isso não seria uma utopia? Céu em casa. Tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações que a família ela tem enfrentado. Será que isso é capaz? Será que existe possibilidade do céu ser uma realidade? E eu não poderia deixar de falar também sobre o céu, sobre o inferno também, porque se eu estou falando que existe céu e o nosso lar, ele pode ser um pedaço do céu, o nosso lar, ele pode representar o céu para algumas pessoas, eu também preciso afirmar que o inferno existe e que tem lares, tem pessoas, tem crianças, tem adolescentes
que tem vivido também momentos difíceis, né? E aí, se você observar que céu, ele é um lugar de paz, de alegria, de adoração a Deus, de amor, de perdão, de satisfação, de comunhão. E aí eu posso afirmar diversos motivos, né, que vão trazer base para que o céu, a nosso lar, a nossa casa, pode ser sim um pedaço do céu. Mas o inferno, ele também existe. E aí nós vamos notar que o inferno, ele é lugar de choro, de pranto, de tristeza, de lágrimas, de aflição, de tormento, de remorso, de gritos, de medo, de trevas, aonde Satanás governa, né? Então, eu não poderia deixar de falar com você, fazendo uma pesquisa sobre lares espalhados na face da terra, lares bem representados, lares também que representam lugares ruins, tenebrosos. Eu li uma história de uma garota, hoje, à tarde, da cidade de Joinville, que essa garota, ela nasce, ela é concebida, e logo com a sua terna idade ali, aproximadamente 1 ano e alguns meses, o conselho tutelar toma de seus pais. Por quê? A toma de seus pais, porque seus pais têm problemas com vício, e essa garotinha, ela é maltratada algumas vezes, ela é chicoteada, ela sofre maus tratos. Mas a história dela não termina por aí. Ela vai para uma segunda família. E essa segunda família também maltrata, bate, abusa sexualmente. E aos 8 anos, ela chega já em outro lar. Um lar composto por tios dela. E, segundo conta a história do jornal de Joinville, diz que essa garota, ela passa a sofrer maus tratos também dessa terceira casa. E aí, um determinado dia, ao chegar na escola, a sua educadora da escola observa alguns hematomas e até conta. São 18 hematomas que ela tem no seu corpo. E essa pessoa decide intervir naquela situação. Por que eu estou contando essa história para vocês nesta noite? Porque existem lares que são verdadeiros infernos. Mas nós estaremos trabalhando, né, na perspectiva do céu em casa. Mas para uma garota que sofre essas lutas, essas dificuldades, ela vai observar e pensar que aquilo é o céu, aquilo existe paz, existe alegria, ou existe choro, ou existe tristeza, ou existe lágrima. Então, eu preciso afirmar que hoje existem famílias vivendo verdadeiros infernos dentro das 4 paredes. E não posso deixar de falar também que se nós tivermos uma observação do que Deus formou a família, Ele formou para nós estarmos juntos, tendo comunhão, tendo alegria, tendo satisfação, tendo paz, vivendo realmente o céu dentro do nosso lar. Na minha mente, no meu coração, desde que me casei, sempre carrego isso comigo. O meu lar, a minha casa, precisa ser bem parecido com o céu. Precisa ser bem parecido com o céu. Mas nós não teremos problema, porque no céu, literalmente falando, nós não teremos. A Bíblia fala que lá não terá choro, nem lágrima. Lá somente será adoração ao nosso Deus. Não, aqui nós teremos alguma aflição, porque a Bíblia, ela diz isso. Ela diz que no céu, que aqui na terra nós teríamos aflição. Mas a minha casa,
a sua casa, ela precisa ser um pedaço do céu. Ela precisa ser um pedaço do céu. E aí, nessa perspectiva, falando sobre aquela criança, observando agora o meu lar, observando a minha casa, porque eu não posso falar de outros lares, eu preciso falar do meu, né? Certa feita, eu estava conversando com Davi, e Davi tem 4 anos. Eu disse, Davi, papai estava querendo saber o que você deseja ser quando você crescer. E a resposta de Davi foi uma resposta que me levou a pensar. O que Davi me responde? Davi diz assim, papai, quando eu crescer, eu quero ser da mesma família. E aí, eu parei por um instante e falei, como é que é, Davi? Papai, eu quero continuar morando aqui. Eu quero ser da mesma família. Eu quero continuar nesta família. E aí, parando para observar, eu disse, Davi ainda é pequeno, né? Não conhece nada das lutas, das dificuldades, mas ele me trouxe ao meu coração a certeza de que, por mais imperfeito que nós sejamos, essa criança, ela tem sido abençoada neste lar, porque ela deseja continuar neste lar. Eu retorno à história da garotinha de Joinville. Será que se qualquer autoridade perguntasse, você quer sair daquela casa? Com certeza, na mesma hora. Sabe por quê? Porque ela não estava vivendo o céu. Ela não estava vivendo as realidades do céu. Ela não estava vivendo o amor, a alegria, a satisfação, a paz. Ela não estava vivendo o amor que nós precisamos viver. Então, nessas duas histórias, nos faz pensar que as nossas escolhas, elas mostrarão aonde nós estamos querendo chegar. E aí, eu te convido neste momento a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6. É um texto conhecido mundialmente. É a oração do Pai Nosso. Nós estaremos lendo neste momento e ela trará algumas verdades que eu e você, que nós precisamos aplicar em nossas vidas para ter o céu em casa. E aí eu posso te afirmar categoricamente que não é uma utopia, uma loucura, pretender, almejar, ter o nosso lar como o céu. Não é. Nós estaremos aprendendo que o céu dentro do nosso lar, ele é possível. É possível nós estarmos em paz, em alegria, em satisfação dentro do nosso lar, aonde as pessoas desejarão estar, aonde as pessoas almejarão estar. Se você pegou a sua Bíblia, neste momento nós estaremos lendo Mateus, capítulo 6, do versículo 9 a seguir, ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém? O texto que nós estaremos tendo como base a reflexão desta noite para os nossos corações
para as nossas vidas está baseado na oração do Pai Nosso. Ele está baseado aonde nós estamos querendo chegar. E aí, se você que me ouve nesta noite, pensar, talvez existe algo que precisa melhorar dentro da minha casa, dentro da sua casa. Nós precisamos melhorar em muitos aspectos da vida. Quantas vezes, né, nós precisamos tomar uma decisão, voltar atrás, mas aqui vai ficar algumas verdades para nossas vidas, que se nós colocarmos em prática, nós teremos a possibilidade de ter o céu em casa. Então, se você deseja ter o céu em casa, assim como eu sempre almejei e estou em busca, todos os dias, de melhorar, de ser um pai melhor, de ser um filho melhor, de ser um esposo melhor, todos os dias. A revelação que está na palavra de Deus se encontra no versículo 10, e eu vou repetir novamente. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira verdade que nós precisamos aplicar em nossos lares é: venha o teu governo. A partir do momento que Deus, Ele governar a nossa casa, Ele governar as nossas vidas, Ele governar as nossas decisões, a partir do momento que o governo de Deus, Ele for estabelecido dentro das nossas casas, a primeira coisa que acontece é o inimigo desaparece. E com ele desaparece as dissensões, as separações, as brigas, as lutas. Por quê? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu preciso entregar a Deus o governo da minha casa, o governo do meu lar, o governo das minhas escolhas, o governo das minhas atitudes. O governo de Deus agora, ele precisa ser estabelecido. Ele precisa se estabelecer, e aí todos daquela casa, pais, filhos, esposa, esposo, todos agora se submeterão ao governo do Senhor. Se submeterão ao governo de Deus. O nosso coração, ele tem que estar pronto a se submeter a esse governo. Porque o versículo de número 10, ele tem também, né, o desejo de que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu até anotei uma frase que diz assim: aonde a presença de Deus reina, aí se estabelece o céu. Então, se eu entrego o governo da minha casa ao Senhor, o céu, neste momento, ele está estabelecido na minha casa. Não é uma história, não é uma loucura, não é uma utopia, é uma grande verdade. Se eu, como pai de família, com a minha esposa, com meus filhos, se submeterem ao governo de Deus, o céu, ele se estabelece imediatamente dentro da minha casa, dentro da sua casa, dentro dos nossos lares. E a lei da física, ela diz que dois corpos não ocupam um mesmo lugar no espaço. Então, se o governo do Senhor, se o governo de Deus, ele se estabelece sobre a casa de Júnior, o governo de Satanás, ele desaparece com as suas artimanhas imediatamente.
Então, eu preciso colocar em meu coração que, assim como diz lá naquela oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A grande verdade é essa. Para você ter que me ouve, a sua casa bem próxima do céu, ou bem parecida com o céu, ou teu céu dentro do seu lar, nós precisamos entregar o governo desta casa, o governo desta família, precisa se submeter imediatamente ao governo de Deus. Vou repetir novamente que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nada melhor do que se submeter sobre esta vontade, sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas, sobre este governo que é o governo de Deus. Por quê? Porque neste governo existe paz, existe alegria, existe satisfação, existe comunhão, existe adoração ao Senhor, existe perdão. No governo de Deus é o governo do perdão. Nós fomos alcançados por este perdão, nós fomos alcançados por este amor, e do governo de Deus também, dentro da nossa casa, se estabelece o amor, se estabelece a alegria, se estabelece os frutos do Espírito, que é a paciência, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Tudo isso é estabelecido pelo governo do Senhor, pelo governo de Deus. Então, eu não estou falando algo impossível de acontecer. É possível a sua casa, a minha casa, ser parecida com o céu, ou ter o céu dentro do nosso lar. A palavra do Senhor nos garante que venha do céu o teu reino, e faça a tua vontade. Assim como a vontade do Senhor é feita no céu, ela precisa ser feita aqui na terra, dentro dos nossos lares. Se nós queremos filhos abençoados, se nós queremos filhos obedientes, se nós queremos filhos que somam numa sociedade tão péssima, nós precisamos ter o governo de Deus governando os nossos lares. E alguém colocou céu em casa, um sonho possível. Eu creio nisso. Piamente, eu creio. E estou aqui falando com você nesta noite. Agora, dia 3, eu faço 20 anos de casado. E posso afirmar, quem me conhece, quem anda na minha casa, sabe que eu desejo que a minha casa se pareça com o céu. E é gratificante quando se ouve o que Davi falou comigo. Davi, o que você quer ser quando você crescer? Ele disse: papai, eu quero continuar nessa família. Eu não quero sair de perto de vocês. Eu quero continuar próximo a vocês. E a minha oração pós-fala de Davi é: Senhor, me capacite para que quando Davi tiver 20 anos, ele tenha essa mesma fala. Que essa fala ela possa estar latente no seu coração todos os dias da sua vida. Então, eu creio que o céu ele pode estar dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. Eu tenho 38 anos. Eu fiz agora dia 22. Morei na casa de meus pais até praticamente os 19. Nunca vi meus pais discutindo.
Nas minhas férias, eu ia para uma rocinha que meu avô tem em Linhares e passava lá 60 dias. Nunca vi vovó e vovô discutindo. O que eu observava naquele lar era amor. Amor. Então, no governo de Deus, nos nossos lares, nas nossas casas, se estabelece o amor. É a linguagem do céu. É a língua do céu, é o amor. É a paz, é a alegria, é a satisfação. Então, mais uma vez, eu vou repetir. Se você deseja que o seu lar se estabeleça, o céu, entregue ao Senhor o governo da sua casa imediatamente. Nós precisamos entregar ao Senhor. E aí a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é isso. Que nós, assim como diz na oração que eu vou repetir novamente, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então é um prazer imenso observar que o desejo do Senhor é governar, é controlar os nossos lares. Mas, em segundo lugar, o texto que nós estamos lendo, que é a oração do Pai Nosso, no versículo 11, tem também uma revelação para as nossas vidas. Um versículo simples, que nós passamos por ele todos os dias, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, se eu entreguei o meu lar, a minha casa, ao governo de Deus, eu preciso depender deste governo absolutamente. Eu tenho dependência absoluta do Senhor. Olha o que diz o versículo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu dependo do Senhor hoje. Eu dependo do Senhor amanhã. Eu dependo do Senhor daqui 30 dias. Eu dependo do Senhor na pandemia. Eu dependo de Deus fora da pandemia. Eu dependo do Senhor estando bem, com saúde. E eu continuo dependente do Senhor se eu estiver abatido, se eu estiver doente, se eu estiver enfrentando alguma dificuldade. Então, quando eu entrego o governo da minha casa, do meu lar, da minha família ao Senhor, automaticamente também eu tenho dependência absoluta deste rei. Porque eu entreguei o governo da minha casa. Eu escancarei as portas da minha casa e entreguei ao Senhor. Eu digo: Deus, toma conta. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora eu também dependo deste mesmo rei, que é o nosso Deus, em todas as coisas. É uma dependência absoluta. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Existe agora, neste lar, uma provisão total do Senhor. A provisão, ela vem de Deus. Nós trabalhamos, nós se formamos, nós agariamos, nós tentamos, mas a provisão nesta casa, que é um pedaço do céu, ela vem do Senhor. Ela vem de Deus. Se nós queremos, mais uma vez eu preciso repetir, se nós queremos o céu dentro dos nossos lares, eu preciso ter também dependência absoluta de Deus. Por quê? Porque quando as coisas não estiverem bem, nós precisamos buscar o Senhor. Os nossos filhos, eles precisam participar das nossas orações diariamente. Quando as coisas estão fora do nosso controle, nós oramos ao Senhor.
e as crianças observam. As crianças participam. E logo, logo, elas também estão clamando ao Senhor por proteção, por ser dependente de um ser supremo que controla e governa todas as coisas, a quem nós entregamos o controle da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. Independente que neste governo existirão percalços, mas ainda assim o céu ele está estabelecido dentro da nossa casa, porque oficialmente nós entregamos o governo ao Senhor. E se nós entregamos ao governo, o céu está aqui. O céu, ele está aqui. E aí, talvez durante o dia nós passamos por tanta dificuldade, mas quando chega a noite, nós dormiremos o sono do justo. Você sabe por quê? Porque o céu está estabelecido dentro das nossas casas, dentro do nosso lar. E nós que temos o céu em casa, nós dependemos totalmente do Senhor. Nós dependemos totalmente do Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Todos os dias, Ele nos alimenta, Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida nos mínimos detalhes. Ele cuida nos mínimos detalhes. O pão que provém de Deus, ele é o alimento que precisamos para as nossas famílias. Ele é o alimento espiritual, ele é o alimento material. A nossa dependência, ela precisa ser absoluta no Senhor. Ela precisa ser absoluta no Senhor. E aí, nós vamos ver que o terceiro aprendizado que nós tiramos da oração do Pai Nosso, ela vai tratar de perdão. O versículo a seguir, ele diz com muita clareza: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não existe como Deus governar os nossos lares se o perdão ele não estiver intrínseco dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas vidas. Nós precisamos caminhar pela via do perdão. O controle do Senhor, o governo de Deus, o céu que se estabelece dentro dos nossos lares, ele precisa ter o toque do perdão. E eu coloquei perdão vertical, horizontal. Por quê? Porque primeiro, Deus, ele nos perdoou. Primeiro, o Senhor nos redimiu. Primeiro, o Senhor nos justificou. E a oração, ela diz isso: perdoa as nossas dívidas. Pronto. Este governo, ele se estabeleceu dentro da nossa casa. Agora ele governa. Agora ele sustenta. Agora ele provê. Mas agora ele também perdoa. Quando eu tropeço, quando eu me esqueço, quando eu falho, quando as minhas imperfeições elas se afloram, ele me perdoa. Mas ele exige também da minha pessoa, como sacerdote do lar, como pai, como esposo, como marido, como filho, que também exerça
o perdão em comunidade. Que exerça o perdão dentro desta casa. Esse governo, ele só se estabelecerá com todas as suas qualidades especiais, se o perdão ele fizer morada em nossos corações. O governo de Deus, ele só será total em nossas casas, se o perdão ele estiver acompanhando o meu relacionamento com a minha esposa, o relacionamento da minha esposa para comigo, o relacionamento meu para com meus filhos, o relacionamento de meus filhos para comigo, se eu decidir perdoar. Se eu decidir caminhar por esta via, a via do perdão. A maneira como o versículo, ele diz com muita clareza, que a maneira como eu me relaciono com Deus, assim também eu me relacionarei com o meu próximo. E no caso que nós estamos falando, primeiramente, com a nossa família. A família, ela é a base da sociedade, porque daqui sai todas as coisas. Sai tanto o pastor, o papa, o médico, o enfermeiro, mas sai também o homicida, o traficante. Então é daqui que vai sair. A partir do momento que eu entreguei o governo desta casa ao Senhor, eu preciso também obedecer algumas regras muito claras. Ele nos dará provisão, o seu governo estabelecido, mas eu preciso agora exercitar o perdão. Eu preciso caminhar pelo perdão. Pelo perdão. Em 20 anos que eu tenho com Crisnanda, nós precisamos, às vezes, pedir perdão, ser perdoado. Eu tenho uma filha já de 19 anos. Eu preciso pedir perdão às vezes. Ela precisa também. E nós vamos caminhando rumo ao céu. Mas antes da gente chegar ao céu, o meu lar e o seu lar precisa ser o céu aqui na terra. E ele só será o céu aqui na terra se o governo do Senhor for estabelecido dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Todas as vezes que eu olho para a minha família, eu preciso olhar para ela como aquela que irá fazer a diferença na vida das pessoas que estão próximos a nós. E ela só fará a diferença quando ela for um pedaço do céu. Quando o céu se estabelecer dentro das nossas casas. Se você deseja ter o céu dentro da sua casa, dentro do seu lar, talvez, você que me ouve, as coisas não estão muito da forma que você gostaria que fosse. É o momento propício para isso. Você pedir a Deus que Ele governe o seu lar, que o governo do Senhor se estabeleça sobre a sua vida. Você observar que toda a história da humanidade está dizendo que as coisas elas estão indo de mal a pior. E se você observar pela ótica da razão, realmente está acontecendo. Mas nós precisamos fazer o quê? Entregar o controle das nossas vidas ao Senhor. Para finalizar,
Eu gostaria que, se você que está aí entendeu tudo que eu tentei passar nesta noite, você precisa, eu vou finalizar, e aí você precisa entender que os princípios do reino, ele precisa se estabelecer dentro da nossa casa. O princípio que irá prevalecer nos nossos lares, que deseja realmente ter o céu dentro de casa, é o princípio do amor. É o primeiro princípio que ele precisa estar estabelecido dentro das nossas casas. É o princípio do amor. Não tem outra forma de você observar o céu dentro de casa se não for pelo princípio do amor. E eu separei um texto que eu vou estar lendo. Gostaria que você marcasse na sua Bíblia. O Pai Nosso todos conhecem. O que o Pai Nosso nos revelou nesta noite, eu vou resumir rapidamente para as pessoas que talvez acabaram de chegar, é que a oração do Pai Nosso, ela diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira verdade que nós precisamos aplicar é, versículo de número 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O primeiro princípio que nós precisamos aplicar em nossos lares para ter o céu em casa é: o reino de Deus, ele precisa se estabelecer na minha casa e na sua casa. O reino de Deus, ele precisa se estabelecer na minha casa e na sua casa. E isso me faz pensar que a partir do momento que o governo de Deus, ele se estabeleceu dentro da minha casa, o governo do inimigo, ele desaparece. Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se Deus está dentro do meu lar, Satanás com certeza não estará. Então, a primeira verdade é: o reino de Deus, ele precisa se estabelecer dentro do nosso lar. A segunda verdade é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A nossa provisão diária, ela vem do Senhor. Eu entrego o governo de Deus. Eu entrego o governo da minha casa ao Senhor e confio nele, que o pão de cada dia ele vai me trazer. O pão material e o pão espiritual. A dependência, ela é absoluta do Senhor. Mas, em terceiro lugar, já finalizando, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A terceira coisa que precisa existir dentro dos nossos lares é o perdão. Não tem como o governo do Senhor se estabelecer se não tiver o perdão. Porque ele só estará dentro da minha casa porque ele me perdoou um dia. E agora ele exige que nós, integrantes dessa casa, que faz a sua vontade, agora ele exige que nós andemos em perdão, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor. Então o governo de Deus, ele pode se estabelecer no seu lar, no meu lar, ele pode. E aí, quando ele se estabelece, eu vou deixar essa frase novamente para vocês, que diz assim: aonde a presença de Deus reina, aí se estabelece o céu. Se a presença do Senhor, ela for total em nossas vidas, Deus se estabeleceu em nosso lar. Mas, para finalizar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5, versículo 38. Mateus 5, versículo 38 ao 44, vai dizer assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente.
Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte a outra também. E ao que demandar contigo a tirar a túnica, deixe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que ele empreste. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Então, o texto que eu encerro este momento, nesta noite, ele traz a certeza é que nós precisamos, para ter o céu em casa, eu preciso andar em amor. Eu preciso caminhar em amor. Eu preciso viver as 24 horas do dia em amor. A palavra do governo de Deus para as nossas vidas é: ame, ame e continue amando. Perdoe, perdoe e continue perdoando. Se essas duas bases, se essas duas colunas estiverem nos nossos lares, o brilho do Senhor, ele se refletirá com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes, com seus entes queridos. E é a maior pregação que nós podemos fazer, é amar. Amar e continuar amando. Ninguém se casa com uma pessoa que odeia. Nós casamos amando. E nós precisamos continuar amando. Nós precisamos continuar amando. O nosso tempo, ele está se esgotando. Mas eu gostaria de orar com você que ficou até o fim neste momento. Eu gostaria de interceder por sua casa. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Eu não sei as lutas que vocês ou que vocês também não sabem, estão enfrentando. Mas a grande verdade que eu gostaria de deixar para esta noite é: em momentos assim, nós precisamos ter o céu em casa. E como diz uma das participantes que está conosco, o céu em casa é possível. É possível. E eu preciso me esforçar para isso. Crisnanda precisa se esforçar para isso. Nossos filhos precisam entender isso. Assim também como você, seu esposo. O que Deus planejou para o homem é exatamente isso: alegria, prazer, satisfação, comunhão, adoração, louvor. E neste momento eu estarei orando ao Senhor, pedindo a Ele que Ele intervenha na tua vida. Que o governo do Senhor se estabeleça na sua história, na nossa história. Neste momento, nós estaremos orando a Deus. Não deixe de orar por sua família, por seus filhos, por sua esposa. Neste momento, se tem algo te trazendo insatisfação, pensamentos negativos, entregue ao Senhor nesta hora. Aonde você estiver, neste momento, feche seus olhos e nós estaremos orando ao Senhor nesta hora. Pai Santo, querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra revelada neste momento. Muito obrigado, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Neste momento, ó Pai, nós estamos tratando de algo de mais suma importância para o teu coração, que é todas as famílias da terra. Não existe nada no mundo que tenha a maior força do que a família. Então nesta hora, Pai, nós te pedimos, eu te peço pela minha família e te peço também pelas famílias de todos que estão comigo neste momento. Deus querido, aquilo que precisa ser melhorado,
aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor possa esquadrinhar neste momento. Eu te peço, Senhor, que se tem alguém que está me ouvindo nesta hora, que está enfrentando luta na sua família, que o Senhor possa militar esta batalha neste momento. Abençoe, Deus, todas as famílias aqui representadas, que estão comigo neste momento. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor visite no mais íntimo e profundo dos seus corações. E que em cada família que me ouve, ó Pai, nós te pedimos que o teu reino, que o teu governo se estabeleça neste momento. E que, ó Pai, amanhã nós possamos contemplar famílias lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Famílias, ó Pai, que fazem a diferença. Famílias, Senhor, que têm em seu DNA o amor e o perdão que brota direto do trono da graça do Senhor. Deus querido, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas imperfeições. E que, ó Deus, o teu governo, o teu reino, o teu amor, a tua graça, as tuas consolações, seja com a minha família e com todas as famílias da terra neste momento, em nome de Jesus Cristo. Nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos que estiveram comigo nesta noite. E se você chegou agora e desejar ver, nós teremos esse vídeo no YouTube, nós teremos também no IGTV, no Instagram, mas não perca a oportunidade, não perca a oportunidade de ter o seu lar como uma bênção para as pessoas, principalmente, que estão junto contigo todos os dias. Não perca a oportunidade de amar a sua família, de amar seus filhos, de amar a sua esposa. A Ariela está pedindo uma solicitação aí. Você quer entrar, Ariela? Não perca esta oportunidade. Eu gostaria de agradecer todos vocês que estão comigo neste momento. Está dizendo ali que só falta 1 minuto e 29 segundos para nós estarmos encerrando. Mas eu encerro esta noite dizendo a você que na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos juntos novamente. E a palavra é para o esposo, para o marido e para a mulher. Hoje, ministrando lendo sobre o que eu estou falando com você nesta noite, Deus já me deu um caminho, já me deu uma palavra para os nossos corações. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né? Só falta 40 segundos para terminar, mas... E aí, Lúcia? Boa noite. Não é a Ariela, não, é eu. Deixa eu te falar. Vai cair e eu vou voltar, porque só falta 26 segundos. Mas fala. Gostaria de lhe parabenizar por essas palavras suas referente à família, pelo esse carinho que você tem tido, Márcia Fernanda. Cuidado com as famílias. Parabéns. Que Deus continue usando você para nos transmitir palavras como essa. Gostaria de te dizer também que as minhas irmãs em Gandu está ligada na sua